Olá, turma. Nesse vídeo vamos ver como melhorar o aspecto visual de nossa planilha de financiamento. Aqui vemos a planilha como eu mostrei no finalzinho do outro vídeo. Vamos aprender agora a fazer isso, tá? Vejam que se eu mudo aqui o número de linhas, por exemplo, deixo em 30, o que aconteceu? A planilha diminuiu. A partir da linha 30 não tenho mais nada na planilha, ela está vazia, parece que a tabela acabou nessa linha. Se eu mudar para 10, a mesma coisa. Aqui, por exemplo, agora tenho apenas 10 linhas e o resto da tabela não aparece. No que a gente fez na aula, no vídeo anterior, se eu fizer isso mesmo, eu mudar para 10, por exemplo, até a linha 10 eu vejo o que está acontecendo no financiamento, e a partir da linha 11 eu começo a ver coisas que não fazem mais sentido. Então o que eu queria era eliminar isso aí. Adicionalmente, nesse vídeo nós vemos, nessa tabela nós estamos vendo as linhas com cores diferentes, o que significa que fica mais atraente ao olhar, fica mais fácil distinguir uma linha da outra. Então vamos começar fazendo isso que é mais fácil, tá? Vamos selecionar toda a tabela até a linha 360 e vamos fazer com que ele fique com cores alternadas, tá? Eu não vou selecionar toda, você vai ver por quê. Eu sei que é a última linha de número 362, certo? Então vou marcar a tabela que eu quero colocar com cores alternadas. Aqui em formatar, escolher cores alternadas. E com isso, eu posso escolher dessas tabelinhas aqui a que eu quiser para as cores. Vou escolher essa segunda aqui. Vejam que só a parte que eu marquei com o mouse é que está com as cores alternadas. Mas aqui eu tenho o intervalo, tá? Eu posso simplesmente, em lugar de terminar na linha 17, colocar 362, que é a última linha de minha tabela que eu sei que era. E aqui clicar em concluído, já tenho a minha tabela completa com cores alternadas. Muito bem. Vamos agora a tentar ocultar as linhas quando o passar do prazo é meses, tá certo? Bom, para isso, o que eu vou fazer? Vamos trabalhar só na primeira coluna, que é o número do mês, tá? Eu só quero mostrar essa coluna se o número que aparecer aqui for menor ou igual que o número que aparece aqui no prazo em meses. Então só tem que usar aqui a função se. Vamos colocar só na linha 3, depois a gente puxa toda a tabela, tá? Então minha fórmula aqui na linha 3 é A2 mais 1. Mas eu só vou querer isso se o valor que está aqui for menor ou igual que esse valor 10 aqui. Vejam que como a fórmula aqui é L é anterior mais 1, basta ver se anterior é menor que 10, então já é suficiente. Então vamos mudar isso para se, abre parênteses, se o que está na linha anterior, que é a 2, opa, fiz errado, vamos lá. Se a linha acima for menor que a linha aqui, deixa eu apagar esse pedacinho aqui, a 2 mais 1, que é isso que está fazendo ruim para a gente. Então, se a 2, que é a linha acima, for menor que a J4, que é o prazo, então, ponto e vírgula, eu vou colocar a 2 mais 1, que era a minha fórmula. E se não, então eu simplesmente vou colocar um texto em branco, que são duas aspas, sem nada no meio. Tá? Vamos deixar em branco a linha. Então, se a 2 for menor que J4, eu vou colocar o anterior mais 1. Se não, vou deixar em branco. E lembrando aqui que se eu puxar depois, o J4 vai mudar para J5. Então, para evitar isso, vamos colocar o cifrão.
Bom, então vamos só repetir. Se a linha de acima for menor que o número de meses, então vou colocar a linha acima mais 1. Se não, vou deixar igual. Vejam que isso vai funcionar bem, porque se a linha acima for igual ao número de meses, ela não é menor, então já a linha atual, que seria maior, não vai aparecer. Tá certo? Bom, vejam que aqui funcionou, ficou igual, tá? Vamos puxar agora só até a linha 30 para a gente testar isso. Vamos, por exemplo, aqui até a 30. E vejam que como aqui está o número 10, somente apareceu até o número 10. Aqui na linha 11, ele vai dizer, bom, se 10 é menor que 10, não, não é menor que 10. Então, vamos colocar em branco aqui. Tá certo? Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é um texto a partir da linha 10. Tá bom? Bom, aqui como eu não puxei, ela começou a contar de novo. Mas vamos esquecer disso por enquanto, porque depois a gente vai puxar a linha inteira até a linha 360. Então a gente já viu como limpar essa primeira coluna. Da segunda coluna em diante, o mais fácil é a gente olhar para a primeira. Ou aqui eu tenho um número, ou aqui eu tenho um texto, tá? Então aqui que eu vou fazer, eu vou repetir a minha fórmula. Então, se acontecer alguma coisa, vou repetir minha fórmula, e se não acontecer essa coisa, vou deixar em branco, tá? Mas qual a coisa que tem que acontecer? O que tem que acontecer é que aqui eu não está em branco, aqui é um número, e para isso tem uma função que chama enúmero, tá? É com acento, tá? Então, enum indica se o valor é um número. Então, se o que está na primeira coluna é um número, vou fechar o parênteses, então mantenho minha fórmula. Se não, não coloco nada, tá? E vejam que se eu puxar aqui agora até a linha 10, tá tudo bem, mas se eu puxar mais uma linha, ela vai sumir. Por quê? Porque o que tem aqui é um texto vazio, mas é um texto, não é um número. Então ela vai sumir daqui. Bom, agora vamos repetir isso em cada uma dessas 4 colunas. Depois a gente só puxa e nosso problema ficou resolvido. Tá bom? Vamos lá. Então aqui, se vamos colocar o ponto e vírgula para poder trabalhar. E com acento num, já posso clicar aqui. O que está na primeira coluna, então eu mantenho minha fórmula. Se não, ponho em branco a coluna. Tá certo? Vamos aqui agora para a coluna D igual. Se, ponto e vírgula para manter. E aqui vamos lá. Enum, que tem na primeira coluna, mantenho minha fórmula. Se não, mantenho a linha em branco. Vai fazer mais 2 vezes. Se enum, que está na primeira coluna, então mantenho minha fórmula. Se não, coloco em branco. E na última coluna, vamos fazer o mesmo. Se enum, então com acento, enum, o que está na primeira coluna, mantenho a fórmula. Se não, coloco um texto vazio. Pronto. Agora que já fiz isso em toda a linha, eu posso agora simplesmente arrastar até a linha 362, né? Então vamos fazer isso e vamos conferir se está funcionando ou não. Estamos chegando já, chegamos aqui. Pronto. Vejam que ficou todo vazio, porque lá acima eu tinha colocado 10. Então a partir da linha 10 ficou todo vazio, como a gente queria. Vamos colocar o número 360 completo.
e conferir que foi todo preenchido até a linha 360 sem problema. Aqui, ó. Linha 360, todo preenchido. Então, a forma da gente ocultar o que está embaixo é assim. Vamos só repetindo. Na primeira coluna, eu só coloco o número se ele for... Se o da cima for menor que o número de meses, e se não, coloco um espaço em branco. E para o lado, coloco a fórmula deles sempre que a primeira coluna é um número. Quando a primeira coluna não é um número, eu coloco um texto vazio, e com isso eu consigo eliminar o resto dos elementos da coluna, da linha, tá? Então aqui que eu coloquei 20, a partir da linha 20 está vazio. Bom, está funcionando, está ficando mais bonito, mas mesmo assim temos um problema desse monte de linhas aqui que estão aparecendo quando a gente não precisa delas. Essas linhas no fundo aqui. Vamos eliminar isso, muito fácil de eliminar também. E vamos fazer isso, tá? Vamos marcar um pedaço da nossa coluna como a gente fez antes. Ir em formatar. E agora vamos ir acima de cores alternadas em formatação condicional. Vamos sair. Primeiro que a gente vai fazer é mudar aqui para chegar até a linha 362, como a gente já sabe, é a última, tá? E agora, aqui nas regras de formatação tem um monte de regras. Por exemplo, está vazio, não está vazio, e um monte de outras coisas. Se o dado na célula é maior ou menor que algum valor, mas nós queremos ou nós desejamos, quando está vazio, não ter formatação nenhuma, que é essa parte que ficou em verde aqui embaixo. Então aqui simplesmente a gente vai dizer que o fundo é branco. Concluído. E acabou. Com isso, nós temos um fundo branco quando as células estão vazias. E cores alternadas quando elas estão preenchidas. Então se eu mudar aqui para 100, por exemplo, vão continuar cores alternadas até a linha 100. A partir daí, como está vazio, não vai ter nada, tá? Se eu colocar 15, só até a linha 15 eu vou ter cores alternadas, depois em branco. Se eu colocar até 360, então eu vou estar com cores alternadas até a linha 360. Tá? Uma última coisa que vocês podem fazer, fundamentalmente quando vão dar esse trabalho para os alunos interagirem eles próprios no computador, é proibir eles de aumentar o prazo aqui para um número maior que 360. Então, para fazer isso, você tem que vir aqui em dados. Deixa eu ver se eu lembro. Não é aqui. Vamos ver com o botão direito porque eu não estou lembrando onde é. Mas é algo assim como aqui, ó. Botão direito embaixo, no finalzinho, validação de dados. E aí você vai dizer, estou aqui na linha J4, tá? Aí você vai dizer como você quer os dados, tá? Você pode falar uma lista, um número, um texto, uma data, uma fórmula, etc. Então você vai dizer que é um número que está entre, a gente pode dizer que está entre 1 e 360, tá? E quando você botar um dado que é diferente, que não está nesse intervalo, você pode simplesmente então rejeitar a entrada, tá bom? Aí salvar. E agora se eu colocar aqui, por exemplo, 0, ele vai dar um erro, tá? E aí isso significa que eu não posso colocar um número menor que 1. Se eu colocar aqui 300, por exemplo, 100, tudo bem, ele está no intervalo de dados. Mas se eu colocar 400, que é maior que 360, ele vai dar um erro também, tá? Então a gente pode fazer isso para garantir, por exemplo, que a taxa de juros não pode ser negativa. Por exemplo, eu posso deixar aqui a entrada livre, mas aí eu posso restringir ela para ser sempre maior que o 20% da célula que está acima. E aí vocês podem fazer
várias outras coisas podem brincar com esse validação de dados. Tem várias outras opções aí que eu vou deixar para vocês descobrirem sozinhos como funciona, tá? Eu acho que se a gente clicar aqui e clicar em dados, a gente deve encontrar, aqui está, validação de dados, é aí que a gente vai poder fazer isso, tá certo? Uma outra opção que eu não vou fazer, mas vou deixar para vocês tentarem descobrir, é incluir filtros também, tá? Se a gente criar um filtro, a gente pode fazer o que a gente fez com o filtro, dizer, olha, só vamos mostrar as linhas onde o mês é menor ou igual que o número de meses. O problema disso é que toda vez que muda o número de meses, você tem que recalcular o filtro aqui, na mão. Para fazer isso automaticamente, como a gente fez aqui, você precisaria usar uma programação que é bem mais avançada. Então, acho que a forma que eu encontrei aqui de usar a função se na linha inteira, ela é mais simples e funciona muito bem, como vocês já viram. Então, espero que tenham aproveitado essas dicas nesse vídeo aqui. Essa parte não é avaliativa, é só para informação de vocês. Bom estudo a todos.